Boa noite, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu quero fazer uma reflexão teológica sobre um assunto muito sério e muito importante nos nossos dias, que chama-se suicídio. E acompanhado a isso vem a questão da depressão. É um assunto aí que realmente tem se alastrado no mundo inteiro. Há relatos, por exemplo, de que o suicídio em diversas partes do mundo aumentou em torno de 40% da última década para cá. No Brasil, acho que aumentou em torno de 20% a 25%, enfim. É assustador o número de pessoas que se suicidam, que tiram as suas próprias vidas. E isso não depende de classe social, não depende de cor, raça, não depende de religião ou não, né? Qualquer pessoa está vulnerável a isso, até mesmo se ela tiver uma religião ou se ela crê em Deus. Mas para nós hoje, né, nós que somos evangélicos, o que importa é a seguinte pergunta que nós iremos tentar responder. O crente que se suicida, ele vai para o céu? É possível um crente, um pastor, um bispo, um apóstolo ou um irmão em Cristo que tira a sua própria vida, é possível ele ir para o céu mesmo assim? A Bíblia fala alguma coisa a esse respeito? Eu quero falar o seguinte, eu vou fazer uma reflexão teológica sobre isso e não vou me ater à questão técnica dessa questão toda, né? A princípio, biblicamente falando, não há nenhum versículo bíblico que aborde o assunto sobre a questão do suicida, né? A pessoa que se mata. Aliás, muito pelo contrário, há textos bíblicos em que a gente vê homens, principalmente lá no Velho Testamento, se matando, né? No Novo Testamento tem Judas, mas a gente sabe que ali foi um remorso, e aí vamos entrar nesse assunto depois, que é bastante interessante. Se eu não me engano, Jonathan, eu acredito, se eu não estiver enganado, Jonathan se matou, né? Acredito eu. E outros personagens lá do Velho Testamento, se eu não me engano, também praticou essa questão do suicídio. Mas a grande questão é que, biblicamente falando, de fato, não existe nenhum texto bíblico que fale acerca do suicídio, né? Muitos confundem a palavra homicídio com suicídio. E quanto à questão do homicida, né? Aquele que mata, aquele que tira a vida de alguém, de uma pessoa, a Bíblia realmente fala acerca dele, de que está destinado ao fogo eterno. Mas aí alguém pode falar assim, poxa, mas então quer dizer que o suicídio não seria a mesma coisa? Quer dizer, a pessoa estaria tirando a sua própria vida, então, em contrapartida, ele é um homicida, né? Em vez de ser um suicida, pura e simplesmente, já que ele está tirando uma vida que é a sua, sem a permissão de Deus e sem que Deus o tenha permitido isso. Bom, nessa questão, a gente precisa falar sobre duas coisas. Número 1, existe dois tipos de suicida, né? Ou melhor, isso mesmo, o termo está correto. Existem dois tipos de suicida, né? Aquele que tira a sua própria vida por uma questão de doença mental, né? Ou devido a uma depressão profunda, que gera um sofrimento tal, né? Nas suas emoções, na sua mente, a ponto dele não conseguir suportar aquilo e se matar. E tem aquele suicida que tira a sua própria vida por questão de vergonha, né? Quer dizer, ele está numa situação tão ruim, de vergonha, como, por exemplo, Judas, né? Por que Judas se matou? Judas se matou por pura vergonha. Ele viu que tinha feito algo muito errado, né? Entregue o Filho de Deus, e aí ele não teve forças, né, próprias e hombridade para lidar com aquela situação e arcar com as consequências, igual Pedro teve, porque Pedro, embora tenha traído a Jesus, ele se arrependeu e depois ele conseguiu equacionar isso da melhor maneira possível. Então existem dois tipos de suicida. O suicida que se mata por uma questão de pressão externa, né? Porque perdeu muito dinheiro, ficou pobre, era rico e agora não tem mais dinheiro, ou porque simplesmente foi pego, né, numa situação que vai trazer vergonha a ele, como pecado, ou roubo, ou coisa parecida. Esse tipo de suicida, mesmo sendo ele crente, pastor, bispo, apóstolo, se ele se mata, obviamente que não tem perdão para ele, que vai para o inferno.
Agora, o suicida que é devido a uma pressão de uma doença psiquiátrica, né, de uma doença profundamente emocional como é a depressão, a maioria dos teólogos acreditam que se ele se matou por causa disso, né, há sim chances dele ser salvo. Por quê? Porque é uma doença, foi uma doença que o levou a fazer isso. É a mesma coisa um câncer, quer dizer, ninguém vai para o inferno porque está com câncer, ninguém vai para o inferno porque está com AIDS ou HIV pura e simplesmente, né? Ninguém vai para o inferno por ser diabético, ninguém vai para o inferno por ter alguma doença, né? Se ele morrer daquilo, né? Ele vai para o inferno por causa da sua conduta pecaminosa, né? Partindo desse princípio, se o tirar a sua vida, né, proveio dessa situação, né, pode ser, né, que ele esteja salvo realmente por causa disso. Entretanto, todavia, porém, contudo, né, mesmo aqueles que sabem que estão doentes, né, e que há essa possibilidade, que está em depressão, alguma coisa nesse sentido, é melhor não pagar para ver, né? Porque é uma tese, pura e simplesmente. Já que a Bíblia se cala acerca disso, a tese é que quem se mata por uma questão de depressão ou de doença psiquiátrica, provavelmente esteja salvo, né? Mas como a Bíblia se cala acerca disso, então não é melhor pagar para ver. Na verdade, lute pela sua própria vida, faça de tudo para estar vivo, não se suicide, não se mate, não tire a sua própria vida e deixe o curso do mundo, ou Deus, ou as enfermidades, ou a velhice, ou o acidente, né, dar conta desse recado, porque a nós não compete fazer isso, tá ok? Espero ter te ajudado, graça e paz, Deus te abençoe, amém.